A sua Bíblia comigo nessa manhã, no texto de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, o texto também será projetado. Lucas capítulo 10. A nossa reflexão compreenderá os versos 29 até o verso 37. Mas para que a gente entenda o contexto de onde se dá essa parábola, nós leremos a partir do verso 25. Lucas capítulo 10, verso 25 até o 37, diz assim a palavra de Deus. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. A resposta de Cristo Jesus é: ok, você respondeu bem. E agora? Que tal você fazer e viver isso? Então ele imediatamente, querendo se justificar, ou auto se justificar, para dizer que ele faz o bem a toda a comunidade judaica, ele lança uma outra pergunta. E quem é o meu próximo? Versículo 30. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele, teve misericórdia dele, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, bela, linda, profunda, eficaz e atual em nossos corações. Nos rendemos diante da Tua presença e pedimos que o Teu Santo Espírito nos dê o discernimento correto para vivermos uma vida no Teu ritmo. No ritmo calmo, no ritmo de Cristo Jesus, no ritmo da graça, no ritmo da compaixão. Que saiamos daqui nessa manhã, transformados, modelados, com o coração mais próximo, mais semelhante ao coração de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Eu queria iniciar nossa reflexão fazendo um convite a você pensar na relação existente entre pressa e desamor. Não sei se você já parou para pensar nisso. O quanto há uma relação da pressa com o desamor, da pressa com a indiferença em relação a outra pessoa. Vou te dar um exemplo para a gente ficar mais concreto. Você está lá no trânsito, no seu carro, e dessa vez você está fazendo a lição prática de vida que o pastor compartilhou aqui nos últimos encontros, Então, o que você está fazendo no trânsito? Você está treinando a sua alma. Você está na faixa da direita, você está calmo, você não está acelerando, você não está colando no carro da frente, você está vendo todo mundo te passar, Você está vendo o fusquinha do pastor te passar, você fica tentado, não, você fica paradinho ali, Bem assim, eu estou treinando a minha alma. E aí você para no semáforo, porque o semáforo está fechado, E aí você respira e fala assim: nossa, fechou bem na hora que eu estava chegando, para que ficar com pressa? Eu estou treinando a minha alma. E você fica atento ao semáforo.
Quando o semáforo fica verde e você está tirando o pé da embreagem, naquele nanosegundo, o cara de trás, bip. Já aconteceu isso com você? Né? Como se você estivesse demorando uma vida para sair, né? Você está tirando o pé da embreagem, o cara de trás, bip. Já aconteceu isso com você? Levante sua mão. Já aconteceu? Já aconteceu? Né? Quem aqui já fez isso? Olha só, temos aí, então para com isso, ô Bortoleto do Paraguai, né? Chega agora de você fazer isso, ok? Calma, espera, às vezes a pessoa da frente está só mandando um WhatsApp, né? O problema é o celular, né? Você espera um pouquinho, né? Mas depois você dá uma buzinadinha calma, né? Buzina é comunicação no trânsito, né? Você sabe qual a buzina que é educada, bibi, e qual é aquela que você quer irritar, né? Nós sabemos, tem uma comunicação, tem um estudo antropológico sobre as buzinas em São Paulo, interessante, né? Mas não vem o caso aqui. Mas essa situação, ela vai exemplificar não somente o que a antropologia do trânsito vai chamar de deselegância epidêmica, né? Principalmente em grandes centros, em regiões metropolitanas, mas isso acaba demonstrando uma atitude desamorosa. Não sei se já parou para pensar em relação ao próximo. Por causa da pressa, você não só está indiferente, quanto você está em desamor. Ah, essa Lândia na minha frente, o cara não sabe dirigir, tirou carta na onde, é braço mesmo, né? Até aqui tem a expressão aqui em Dayatu, braço, né? Eu cheguei aqui, comecei a ouvir isso, falei assim, nossa, que interessante, né? Então você está em desamor em relação ao próximo. O filósofo Eugene Rosenstock Hussey afirmou que a maior tentação do nosso tempo é a impaciência. Nós somos tentados a todo momento quanto à impaciência. Em seu sentido pleno, a recusa em esperar, a recusa em suportar, a recusa em sofrer. E sofrer por quê? Não só por você, pelo outro. Parecemos relutantes em pagar o preço de viver com nossos semelhantes em relacionamentos criativos e profundos. A pressa nos incapacita a suportar o outro. A pressa, a vida agitada, nos incapacita a esperar o outro. E, em última instância, ou consequentemente, nos incapacita a se importar pelo outro, amar o outro. Então, há um ritmo paciente, lento, calmo, para que seja possível amar. Para que seja possível se importar com o outro. E esse ritmo é o ritmo da compaixão. O tema dessa manhã, inclusive, é esse, o ritmo que se importa. Há um ritmo para se importar. A pressa não se importa, ela não cuida, ela não ama, porque ela não tem tempo para cuidar, ela não tem tempo para amar. Mas o ritmo lento, o ritmo paciente, o ritmo calmo da compaixão é o ritmo que Jesus vive e nos chama a viver com o propósito de cuidar, com o propósito de se importar e de amar uns aos outros, o que é um grande desafio. A parábola do bom samaritano, que nós lemos aqui, é o nosso texto base, ela é bem simples. Ela contém 3 personagens que atravessam a mesma estrada. É a mesma estrada perigosíssima, conhecida naquela época como caminho de sangue. Você vai por qual estrada? Você vai por Belém? Ah, não, vai demorar muito. Eu vou ali pela estrada do caminho de sangue. Você vai pelo caminho de sangue? Poxa, toma cuidado, é perigoso, tem hora para passar lá. Por quê? Porque ladrões e assaltantes se espreitavam atrás das pedras e também nos morros, né? Então, bandidos nos morros, era um tipo da linha vermelha, né? Que margeia o complexo da Maré daqueles tempos, né? Você toma cuidado se você vai passar por ali, porque os bandidos estão no morro. Os três passam por um homem quase morto, no caminho, quase morto. Não dá para saber se ele está morto ou não. Essa é a grande verdade. Aparentemente ele está morto. Os 3 veem um homem caído e desacordado porque tinha sido atacado por um bandido no morro. Mas só um tem compaixão. Essa é a tensão do texto. Só um tem compaixão. Os 2 primeiros são judeus. Um é sacerdote, o outro é levita. Eles trabalham, servem no templo. Eles são religiosos, eles conhecem a Torá, eles vivem em obediência à Torá, eles serviam no templo e voltavam para Jericó. Por quê? Porque muitos sacerdotes moravam ali em Jericó.
Então, só que a maioria optava por pegar a outra estrada, a estrada de Belém, porque é bem mais segura. Só que a estrada de Belém é bem mais longa. Então, há também uma relação de tempo. Né? Vamos voltar a 2000 anos atrás, não tem carro, não tem locomoção, então tudo isso leva tempo, uma estrada mais longa, muito mais tempo ainda. Então, para eles estarem no caminho do sangue, eles estavam com pressa. O texto não indica qual é o motivo da pressa, mas para se arriscar na estrada do caminho do sangue, pressa talvez por uma outra obrigação religiosa. Eu preciso chegar em casa, eu preciso dar um beijo na família, porque eu tenho uma outra obrigação religiosa em Jerusalém, então eu vou e volto. Talvez para ver a família, saudade de casa, ou para terminar logo essa viagem perigosa. Puxa, eu entrei nesse caminho, agora eu tenho que seguir rápido. É passo rápido, não posso dar bobeira. Quando no caminho eles veem um homem quase morto. O que eles fazem? Tanto o sacerdote, quanto o levita, homens de Deus, atravessam o outro lado da estrada, para intencionalmente, eles olham e intencionalmente passam longe daquele corpo jogado. Eles não têm tempo para inspecionar aquele corpo. Será que está morto ou não está morto? Eles não têm vontade de chegar até aquele corpo. Eles não têm tempo, não têm compaixão, não têm intencionalidade. Ixi, vai que está morto. Logo eu sendo um sacerdote, logo eu sendo um levita, a lei de Deus diz que se eu tocar um corpo e for um defunto, eu fico cerimonialmente impuro. Eu não tenho tempo para fazer um ritual de purificação. Eu tenho outras coisas para fazer. É só um corpo, eu vou seguir o meu caminho. Eles não podem parar, vai dar trabalho, vai dar gasto, vai ter custo. Vai corroer o tempo deles, vai atrapalhar a agenda. Eu estou com pressa. A minha vida é muito agitada. Ou como se diz hoje, né? Sem tempo, irmão. Estou sem tempo, irmão. Estou sem tempo. Apóstolo, vamos marcar? Vamos, mas olha, não dá esse mês, estou sem tempo. Você sempre está sem tempo. Porque você sempre tem uma agenda. E quando a sua agenda se torna prioridade, você não tem tempo para se importar. Amigos e amigas, o problema hoje, olhando para esse texto, é que a pressa nos impede de perceber que enquanto nós corremos, de acordo com a nossa agenda, né, Deus coloca em nosso caminho corações partidos, almas feridas, olhares perdidos, todos clamando por um pouco de compaixão. É Deus quem coloca. É Deus quem provê isso no meio da sua jornada. Nós estamos na estrada. Você está na estrada, você tem um caminho, eu tenho um caminho, nós temos objetivos, você está em uma parte, uma fase da vida, talvez eu esteja em outra. E aí, o que fazer diante dessas interrupções na nossa vida apressada, na nossa agenda apertada? Seguir sem parar, porque eu tenho uma agenda, ou parar e atrasar para amar? Essa é a grande pergunta. Essa é uma das provocações da parábola. Né? As parábolas, elas são provocativas por essência do gênero literário. Essa é uma das provocações. Você vai seguir sem parar ou você vai parar para amar? Essa parábola, ela é também provocativa porque ela vai transformar, na verdade ela transforma o samaritano, que é desprezado pela sociedade judaica, em herói. E de repente o sacerdote, o levita, abre aspas, obedientes à fé judaica, são transformados em vilões. Para a gente entender a profundidade do ensino de Cristo Jesus e tamanha provocação, a gente precisa de um contexto histórico. Do que está acontecendo ali? O que isso significava para aquele povo e como que as palavras de Cristo Jesus atingiam em cheio aquele perito, aquele especialista na lei? Os judeus, qual que é o contexto? Os judeus odiavam os samaritanos. E quando eu falo odiavam, não é uma rivalidade puramente nacionalista, não é uma rivalidade por opiniões ideológicas, não, é um ódio, é um desprezo profundo sobre a essência do outro e que vinha sendo desenvolvido ao longo de séculos, mais precisamente ali 7 séculos de ódio e de desprezo. Porque isso se dá inicialmente
quando a Assíria, lá em 722 a.C., toma Samaria, toma Israel, e ali o que acontece? É enviado pessoas estrangeiras para repovoar ali, para dominar aquele momento, e os samaritanos ali começam a se dar em casamentos com mulheres idólatras e começam a adotar os ídolos estrangeiros, caem em idolatria e começam a fazer as mesmas coisas que o povo da Síria fazia, inclusive sacrifício de criança. Então aquilo vai se misturando, a religião vai se tornando sincrética, eles vão se separando, os judeus não sabem administrar essa situação, é muito mais fácil romper do que chamar para restauração, por causa do orgulho, eles vão se distanciando há séculos, a ponto dos samaritanos criarem um templo para eles lá no Monte Gerizim, atual Cisjordânia, e que é destruído um pouco antes, um século antes do momento da história aqui de Cristo Jesus. É nesse contexto, então, de uma rivalidade étnica e profunda, que o samaritano, ele não pode ser bom. Não tem como o samaritano ser bom. Como assim, para um judeu olhar e samaritano ser bom? Essa racinha misturada, esses caras que destruíram a nossa religião, os infiéis, aqueles que são contaminados, aqueles que são impuros, aqueles a quem a gente não pode nem tomar a água no mesmo copo, aqueles com quem a gente não tem obrigação nenhuma de salvá-los, né? E toda a interpretação depois do Sinédrio, que é um conjunto de interpretação das leis rabínicas, começam a falar sobre esse desprezo. Um judeu não deve pegar a mesma colher que uma colher de um samaritano. Isso é uma interpretação rabínica. A gente tem nojo deles, desprezo deles, eles não podem ser bons. Mas é esse samaritano que vê o homem caído no chão. Mas os outros dois também viram. Enquanto os outros dois passaram longe, o samaritano, o que ele faz? Versículo 33, um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. O texto grego vai trazer uma expressão que não tem uma certa tradução, mas é como se as entranhas do teu estômago se conectassem com a dor do outro. Essa é a definição mais próxima, né? Então, dessa palavrinha aqui, compridinha, splagkinizomai, tá? Significa, traduzida, o mais próximo para a gente, traduzida como compaixão. Então, essa compaixão, ela mexe com as nossas entranhas. A compaixão é diferente de você ter dó da pessoa. A compaixão, porque às vezes você fica com dó, mas você não faz nada. A compaixão te move. Então ele teve compaixão, ele teve misericórdia, ele teve piedade. Por isso que são várias as traduções. Talvez na sua Bíblia esteja misericórdia, talvez na sua versão esteja compaixão, e ainda uma outra esteja piedade. Então o coração, a essência daquele samaritano, se conectou com a situação daquele homem. E ele não podia ficar parado, ele não podia seguir o caminho dele. Ele viu de verdade o que é difícil de se ver. E se importou. Ele viu de verdade o que é difícil de se ver. E aí houve um cuidado. Existe um estudo interessante, acho que foi realizado na USP, em relação às pessoas invisíveis da nossa sociedade. São as pessoas que estão, às vezes, trabalhando, né? O porteiro, a diarista, é a pessoa que está na rua, são invisíveis para a sociedade. As pessoas não dão um bom dia mais, as pessoas não cumprimentam, as pessoas não olham, as pessoas não se importam. E se a pessoa estiver sangrando ali na rua, atravessa de calçada. Mas esse samaritano viu de verdade o que é difícil de se ver e se importou. Uma compaixão que é possível somente para aqueles que não andam com pressa. Só é possível para aqueles que caminham a lentidão do amor. Essa compaixão levou uma bela sequência de ações. Eu vou ser breve aqui, mas eu quero segmentar 2 versículos com você, para você ter a dimensão do que ele foi fazendo. O primeiro foi que ele se aproximou. Ele foi para perto. Ao invés de passar longe, como os outros 2, ele não finge não ver. Ele vai até aquele corpo. Todo mundo tem planos, todo mundo tem objetivos, todo mundo tem agenda. Só que a pressa foi interrompida
pela necessidade humana e ele se aproximou. O samaritano age com misericórdia. A segunda coisa que ele faz é que ele enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Ele agora não só se aproximou, mas ele cuida, ele suporta, ele ama, ele assume um custo da compaixão. O versículo continua, e aqui eu estou segmentando o versículo mesmo, do jeito que está na nossa palavra. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Ele viaja agora em direção a uma hospedaria mais próxima. Já parou para pensar nisso? Será que está no caminho? Não sei se está no caminho. Será que é o caminho oposto? Será que ele tem que fazer um retorno? Não interessa. Não importa, porque a compaixão não mede esforços em relação ao tempo, quando o assunto é cuidado. Ele viaja uma jornada, agora ele viaja pelo homem ferido. O texto continua agora no próximo verso 35, no dia seguinte. Eu segmentei no dia seguinte, porque às vezes a nossa leitura é muito rápida. No dia seguinte, eu quero saber o que vai acontecer no dia seguinte, mas para! No dia seguinte. Quando a gente para, nessa expressão no dia seguinte, o que a gente descobre? Ele passou a noite lá. Ele passou a noite lá. Ele chegou até a hospedaria. Ele não terceirizou o cuidado inicial. Ele falou, não, eu vou ficar aqui. Eu vou passar a noite para eu ter a dimensão de como esse homem está. De novo, nós nos perguntamos, esse samaritano tinha família? Ele tinha alguém à sua espera? Ele tinha trabalho no outro dia? Certamente ele tinha agenda. Mas ele investe ali uma noite. Ele tinha uma agenda sim, mas ela foi desfeita. A agenda foi desfeita em nome da compaixão. Aí o que ele faz? Deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. O samaritano investe na recuperação daquele homem. Um denário, o que significa um denário? Um denário significa um dia de trabalho. Faz um cálculo aí do que é o valor de uma diária, de um trabalhador em relação à cidade de Indaiatuba. Vamos jogar que a diária aí é R$150? Né? Então, R$300. R$300 para um desconhecido. Não sei quem é, R$300 para começar, porque daqui a pouco a gente vai ver o que o texto segue. Né? Então, R$300 no mínimo, para eu ver esse homem se recuperar sem pressa. Ele investe, e com calma. E com calma. Se precisar mais, depois a gente vai acertar, mas cuide dele. Aqui a gente pode fazer uma reflexão. Quantas vezes nós queremos ajudar, né, as pessoas ao nosso redor, que elas se recuperem das suas dores profundas, e se recuperem rápido, mas quantas vezes o nosso sentimento é, eu quero que ela se recupere rápido, seja de uma dor física, ou seja de uma dor emocional, não porque você quer o bem dela, mas na verdade, é porque você não quer mais que ela fique te incomodando. Na verdade, você quer se livrar dessa pessoa. Aí fique bem logo, porque, ufa, já não aguentava mais. Eu quero seguir a minha vidinha em paz, no meu egocentrismo, no meu mundo em si mesmado. Quantas vezes nós nos pegamos pensando isso? Essa é a pressa indiferente. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho os meus problemas. É a pressa indiferente. Só que a compaixão, sem pressa, ela tem outra prioridade. O bem do próximo. E por fim, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Além de se comprometer financeiramente nesse primeiro momento, ele se compromete à restauração completa daquele homem. Inclusive, não somente financeiramente, mas o desejo de ver a recuperação. Eu vou voltar. Eu não vou mandar um Pix. Tá? Lembrando que o Pix daquela época no deserto eram as moedinhas entregues para um cara num camelo, e aí ele fazia o Pix lá. Chegava lá, demorava para cair 4 dias na conta. Né? Era o Pix da época. Mas ele não faz isso. Ele quer voltar. Tem um caminho grande de volta. O samaritano não tinha pressa, e por isso ele tinha um ritmo certo para realmente se importar com os outros. Nesse momento, quando a gente segmenta o ritmo desse samaritano, e a gente viu agora, etapa por etapa das suas ações, nós ficamos impactados. Não sei você, mas eu fiquei impactado pela ação dele. O que ele fez, como ele se doou.
Então Jesus pergunta, nesse momento, em que eu e você estamos impactados, e o homem também, especialista na lei, estava impactado, Jesus faz essa pergunta: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Eu amo a pergunta de Jesus, né? Jesus está provocando. Jesus está... O homem queria pôr Jesus à prova, mas agora Jesus está sondando o coração daquele homem. O perito não consegue, olha isso, ele não consegue admitir que um samaritano seria mais virtuoso que um judeu. Ele não consegue pronunciar da boca dele a palavra: eu não consigo falar samaritano. Eu não consigo assumir isso. Eu não consigo, ele ainda não consegue, o coração dele tá duro, é um coração de pedra. Ele não consegue assumir. O que ele fala? Ele fala ali, ele não fala samaritano. Ele fala, ironicamente, de um outro jeito que exalta o samaritano. Olha só o que ele diz. Ele fala, aquele que teve compaixão. Aquele que teve misericórdia. Ele não queria falar que era o samaritano, mas ao tomar essa atitude orgulhosa, na verdade ele exaltou, porque ele chamou o samaritano daquele que tem o coração cheio de compaixão, é aquele que teve misericórdia, piedade e compaixão. Irmãos e irmãs, essa história, essa parábola, ela está conectada à perícope que nós lemos anteriormente. É a mesma conversa. E se o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, e amar o próximo como Jesus nos ama, se esse amor não pode ser apressado, a grande pergunta que nós fazemos hoje nessa manhã é essa daqui: será que na pressa da vida estamos deixando escapar o que realmente importa? Se a essência é o amor, se o grande mandamento é amar a Deus e amar ao próximo como Jesus nos ama, será que a nossa agenda apertada está fazendo com que nós percamos o privilégio de se importar? Estamos perdendo o amor. Nós temos buscado ao longo dessa série, hoje é o 5º encontro, uma vida calma. Uma vida que seja no ritmo de Cristo Jesus, leve e gracioso. E você tem percebido que ao longo dos domingos e das semanas, Deus tem colocado situações em nossas vidas para que nós aprendamos esse ritmo. Nós temos feito lições práticas de vida para que o nosso coração, a nossa alma seja treinada. Como que nós temos reagido a isso? Como respondemos ao que eu gosto de chamar de interrupções divinas? Eu olho para os evangelhos estão cheios de interrupções divinas. Né? Como que a gente reage a isso? A gente reage reclamando: nossa, fui interrompido, que droga, vai me atrasar. Quantas vezes eu pensei, quantas vezes eu falei isso? Não, agora não, tenho um monte de coisa para fazer. Eu queria um dia de 36 horas e agora eu fui interrompido. Ou nós, nessa interrupção divina, temos percebido que na verdade não são interrupções ruins, são oportunidades para amar. E se essas interrupções divinas fossem lidas à luz do ritmo de Jesus, se tornariam para nós oportunidades para amar. O teólogo Henry Nouwen, eu gosto dessa frase dele, quando ele diz o seguinte: ele pastoreou comunidades, cuidou de pessoas por um tempo antes de se dedicar à universidade. Passei a vida toda reclamando que meu trabalho era sempre interrompido. Detalhe, quando a gente lê essa primeira frase, você fala assim: nossa, que cara mal-humorado. Mas pensa num homem de coração bondoso, que foi o Henry Nouwen, bondoso e amoroso. Então ele, bondoso e amoroso, reconhecendo isso. Passei a vida toda reclamando que meu trabalho era sempre interrompido, até perceber que as interrupções eram, na verdade, o meu trabalho. O meu verdadeiro trabalho. Deus estava colocando interrupções divinas na vida dele para que ele pudesse exercer compaixão, graça, cuidado uns com os outros. Quantas interrupções estão acontecendo na nossa vida e nós estamos reclamando ao invés de agradecer como oportunidade para amar? Agora não, o pai está trabalhando.
Não, não dá tempo. A gente vai sair, esposa, quando der, quando der. Não, não fica me cobrando, não. Nosso aniversário de casamento é no segundo semestre. Tenho muita coisa para fazer. Eu sei que eu tenho que tirar férias, mas não dá, não dá. Vou fazer tudo numa vez só. Você é interrompido, mas você reclama. Ao invés de olhar como uma oportunidade para amar. A gente precisa desacelerar. Se nós não desacelerarmos, nós não vamos perceber como oportunidade para amar. Olha, eu gosto de falar um pouco sobre o relacionamento do casamento, porque ali é dia a dia, né? Não tem máscara. É você, sua esposa, a esposa com você o dia todo, 24 horas. E eu tenho percebido ao longo do tempo, que se eu viver com a minha esposa, o meu relacionamento de casamento de uma maneira apenas funcional, e aí, amor, tudo bem? Tudo, sei lá o que a gente precisa fazer hoje? Pagou o boleto? Pagou? Você foi no mercado? Se for só funcional, ao longo do tempo, eu vou perdendo o cuidado mútuo. O relacionamento precisa ser leve. Relacionamento precisa ter, o casamento, a aliança precisa ter brincadeira. Precisa ser divertido, uma hora, uma outra, precisa quebrar o gelo, precisa ser assim, nós homens, a gente precisa sim incomodar as nossas esposas, às vezes, só para ver ela brava, é o nosso prazer, né? Entendeu? Uma linguagem de amor, né? Uma linguagem de amor, mas de uma maneira leve, para que, dessa maneira leve, a gente resgate o cuidado mútuo. Então, o que eu tenho feito, e se tornou uma tradição, né? E você pode criar a sua tradição, toda semana, sexta-feira, às vezes muda o horário, a gente não trava isso, mas entre 5:30 às 7:30, claro que a gente não fica todo esse tempo, mas entre esse horário, você tem grandes chances de encontrar eu e a Júnia, minha esposa, na feirinha lá da onde tira a carta, perto da avenidinha do Parque Mal. Toda sexta-feira. E vamos lá para quê? Sem agenda. A gente vai para a feira, sem agenda. Às vezes a gente compra legumes, às vezes tem, aproveitar, vou pegar um alface aqui, que o preço está bom. Mas geralmente sem agenda, sem pressa, sem pauta para conversar. Não, a gente vai, obviamente, comer pastel, claro, né? O pastel, por isso que a gente vai lá, né? Você deve estar se perguntando, o que tem de mágico naquela feira? Pastel, tá? Pastel. A gente vai comer toda sexta-feira pastel. Mas não tem uma pauta para conversa. Nós vamos hoje, esposa, conversar, ter uma DR sobre tal área da nossa vida. Não, a gente vai sem pressa. A gente vai sem pauta. Porque a gente vai em busca da pauta de Deus sobre o nosso casamento. Naquele momento ali, descontraído, leve, nós recebemos de Deus o nosso tempo para conversar, para rir, para ver alguma coisa que aconteceu ali na feira, alguma coisa engraçada, alguma coisa assustadora, sei lá, é a vida, né? Acontece tanta coisa, dá risada. Às vezes a gente encontra com alguém da igreja também, você está aí comprando um pastelzinho também. Sem pauta, sem pressa. É um tempo para cuidado mútuo, Você está desacelerando com a sua família? Para você oferecer cuidado? Para você se importar com seus pais, para você se importar com seus filhos, para você se importar com seus familiares. Em nossa pressa, interpretamos muitas vezes mal essas interrupções divinas e passamos longe dos convites de Deus, ao invés de percebermos que é o próprio Espírito Santo que coloca diante de nós oportunidades para a gente aprender a viver sem pressa, como Cristo Jesus viveu, como Cristo Jesus nos ensinou, oferecendo tempo, oferecendo cuidado, encorajamento, graça e compaixão. O ritmo que se importa é o ritmo da compaixão. A compaixão que vem de Cristo Jesus. A compaixão daquele que não teve pressa para se encarnar. Ele não teve pressa para nos salvar, porque ele se encarnou como um bebezinho. Você já parou para pensar que o nosso Salvador não tem pressa? Se ele tinha que morrer numa cruz, por que ele não desceu dos céus adulto? Já parou para pensar? Ele veio como um bebezinho. Ele cresceu. Levou anos. Com 12 anos, ele já estava pronto para ensinar qualquer pessoa da comunidade judaica, mas ele não tinha pressa. E por não ter pressa, ele sofreu. Por não ter pressa, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Por não ter pressa, ele viajou.
ele enfrentou calor, ele enfrentou tempestades, ele enfrentou aflições, ele foi perseguido, ele foi insultado, ele chegou em lugar e teve que sair rápido porque as pessoas queriam jogá-lo do precipício, ele foi traído, ele foi condenado, condenado injustamente a uma morte e morte de cruz, e o nosso Salvador, sem pressa, foi para a cruz com a compaixão divina para se entregar no meu lugar, no seu lugar, pelos nossos pecados, para nos perdoar e nos dar uma vida plena e abundante sem pressa. Ele faz tudo isso sem pressa, porque ele precisa fazer tudo isso por amor. E no amor não tem pressa. Depois Paulo vai falar que, em 1 Coríntios 13, que o amor, ele começa falando o quê? Que o amor é paciente. Começa por aí. Começa por aí. O amor é paciente. No amor não tem pressa. Ele fez tudo por amor. Como nós respondemos isso? Jesus termina a parábola respondendo: vá e faça o mesmo. Bom, você não quis falar samaritano, né? Ficou entalado na garganta, mas você falou que ele é o que tem compaixão. Vá e faça o mesmo. É o que Jesus diz para nós hoje. Vá e faça o mesmo. Às vezes nós damos de sacerdote, de levitas, né? Nós estamos todos os domingos aqui. Nossa, que delícia estar aqui na Igreja Presbiteriana do Parque. É maravilhoso, não é? É, eu concordo, claro. Só gente linda, cheirosa e de Jesus. Vamos viver para sempre aqui. Né? Vamos assar uma carne lá embaixo. Já faz um churrasco, a gente não volta para casa não. Né? Amigos do Reino é um teaser do céu, né? Então, você que ainda não sabe o que é Amigos do Reino, em breve fique atento, é a programação onde a gente passa uma manhã e tarde toda juntos. É um teaser do céu, é maravilhoso. Mas quantas vezes a gente acha que nós somos superiores às outras pessoas, julgamos as outras pessoas e não fazemos o que Jesus nos comissiona a fazer? Viva o ritmo da compaixão. Jesus diz, vá e faça. Agradeça pelas interrupções divinas. Quando tiver uma interrupção nessa semana, e você vai falar assim, não, agora não, você vai trocar o não, agora não, por Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eis-me aqui. Como eu posso diminuir o ritmo e agir com compaixão? É muito provável que o Espírito Santo esteja e continue colocando muitas situações diante da sua agenda e diante da sua jornada. Ao longo dessa série, ele já está fazendo isso, mas você só vai perceber as oportunidades se você desacelerar. Você só vai perceber as oportunidades se você viver com calma. As pessoas à sua volta, elas são uma barreira para a sua vida apressada, ou uma oportunidade para desacelerar e amar? Pergunte isso para o seu coração. Você está desperdiçando a sua vida correndo atrás da sua agenda apressada ou atento às oportunidades que Deus está dando sobre você para você viver a vida plena e abundante que Cristo Jesus oferece? Jesus lhe diz, hoje, agora, vá e faça o mesmo. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Eu quero te convidar a você, de olhos fechados, fazer uma reflexão, olhar para a sua alma, perguntar para si mesmo, que ritmo você está vivendo? Olhe para você, olhe para a sua agenda. Você está na pressa do sacerdote, do levita? Ou você está no ritmo da compaixão do samaritano? Que oportunidades para amar você tem desperdiçado? Nesse momento, faça uma oração silenciosa. Converse com Deus. Diga, Pai, eu quero viver o ritmo que se importa. Deus, eu quero perceber as suas interrupções divinas, não como obstáculos, mas sim como oportunidades para amar e ser mais parecido com Cristo. Deus, eu quero descansar em Ti. Deus, eu quero confiar em Ti. Deus, eu quero entregar minha agenda para o Senhor e viver o Teu ritmo, sabendo que a compaixão tem custo, sabendo que talvez você vá se tornar menos eficiente, mas mais amoroso. Já parou para pensar nisso? Qual é a sua prioridade?
uma eficiência funcional ou um coração que ama, um coração parecido com Cristo? Ore a Deus. O que nós levamos para casa, né? Quais são as lições para você praticar? A primeira é o desafio da interrupção divina. Essa semana, pare intencionalmente para ajudar alguém que, abre aspas, atrapalha a sua rotina. As interrupções divinas são, na verdade, oportunidades para amar. Você precisa treinar o seu coração para isso. Então você intencionalmente vai parar o que você está fazendo, para você ajudar, seja um colega de trabalho, seja um familiar, seja um desconhecido. Você vai perceber que o Espírito Santo está criando essa oportunidade para moldar o seu coração. Segunda lição prática é lembrar do checklist do samaritano. Talvez você já tenha visto essa, veja, sinta e faça, né? Na verdade são alguns passos que você vê na enfermagem, em alguns hospitais. Aí você começa a ligar, nossa, por que será que tem hospital que se chama Hospital Samaritano? Né? Por que será que a enfermagem moderna foi a partir de uma cristã chamada enfermeira Florence Nightingale? Por que será esses princípios estão em todas as áreas de saúde? Porque são princípios bíblicos. É o checklist do samaritano. Então, veja, perceba as pessoas em seu caminho, não como pessoas invisíveis, mas como pessoas, como dignas, feitas à imagem e semelhança de Deus. Então sinta o que acontece com elas, conecte o seu coração com elas, ore pelo seu próximo, ore por alguém, mesmo que você não conheça, e você passou e de repente viu alguém em sofrimento e dor, ore por ela. Deus sabe quem é o nome, Deus sabe quem é a situação. Sinta e faça algo concreto. Faça um gesto, seja uma mensagem, seja uma ligação, seja uma ajuda prática, seja qualquer coisa que a interrupção divina entregue para você como oportunidade para amar. E assim a gente seja mais parecido com Cristo Jesus no ritmo da compaixão. Amém? Te convido a se colocar em pé, nós vamos orar nesse momento. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Tão calma, tão profunda, provocativa, exortativa e cheia de redenção sobre as nossas vidas, que nos move em direção ao coração de Cristo Jesus, que nos chama a vivermos o ritmo da compaixão, o ritmo que se importa, o ritmo que para as nossas agendas, para amarmos o Senhor de toda a alma, de todo conhecimento, toda a força, todo o coração e amar o próximo como Cristo Jesus nos amou. Obrigado porque se podemos, ó Deus, desacelerar para viver o ritmo da compaixão, isso só é possível porque Cristo Jesus olhou para as nossas vidas, sentiu, teve misericórdia de nós e agiu em compaixão, dando a sua própria vida no nosso lugar naquela cruz. Ele ressuscitou no terceiro dia, derramou sobre nós vida plena e abundante e nos chama, ó Deus, para vivermos no ritmo dele. É isso que nós queremos, ó Pai. Confessamos diante do Senhor os nossos pecados da pressa indiferente, de muitas vezes não nos importarmos com pessoas que o Senhor coloca nos nossos caminhos. Perdoa, Senhor, a nossa arrogância religiosa. Perdoa, Senhor, a nossa indiferença diante das nossas agendas, tão ocupadas buscando um sucesso desse mundo. Transforma, Senhor, os nossos corações para que a gente perceba e viva a Tua agenda,
a agenda do teu reino. Tenhamos tempo e compaixão para com as pessoas que o Senhor coloca em nossos relacionamentos, Pai. E assim os nossos corações sejam moldados numa leveza, numa calma, numa serenidade que só Cristo Jesus oferece. Que isso comece em nossos lares, ó Deus. Que a gente cultive um cuidado mútuo em nossos casamentos. Que os nossos casamentos deixem de ser apenas contratos funcionais, mas que sejam verdadeiramente aliança diante do Senhor, relacional, amorosa e que se importa. Se importa com o tempo, se importa com o olhar, se importa com o cuidado. Que a gente faça isso com os nossos filhos, ó Deus. Que nas interrupções inocentes deles, a gente perceba que a gente não tem todo o tempo do mundo para amar, mas que se nós amarmos no teu tempo, então nós estaremos amando de maneira intensa. As crianças irão crescer, o tempo irá passar, que a gente aproveite a interrupção do papai e da mamãe. O que você está fazendo? Que a gente possa dar atenção e amor. Que a gente tenha essa compaixão para com os nossos pais, para com os nossos avós e avós, que nos ligam, que nos perguntam, que precisam de cuidado, que a gente dê toda a prioridade, ó Deus, que a gente dê o amor, que a gente derrame sobre eles compaixão, que a gente derrame, ó Deus, em nossos colegas de trabalho, que vivem uma vida apressada, muitas vezes distante do Senhor por não te conhecer, preocupados e afobados com as suas dispersões e tribulações, que a gente possa ser interrompido pelo Senhor para orar por eles, para levar uma palavra de conforto, para levar a esperança do Evangelho, Pai. Nos usa, Senhor, desacelera a nossa alma, para que a gente viva o tempo da eternidade, o teu reino sobre nós. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, não somente nessa linda manhã, mas para todos sempre. Amém. Amém. Um ótimo domingo a todos, que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.